Ô Larry, sou eu, Larry. Eu sou o Gabriel, que me indicaram você pra gente conversar. Beleza? Tudo bom, velho? Graças a Deus. Jogou no Inter na década de 70 e conhece muito aqui da história daquele campeonato de 87, né? Ele, infelizmente, participou até de uma vitória contra o Flamengo aí de 4. Bem, fazer o quê? Acontece. Mas tem que dar o crédito pro cara. O cara já jogou contra o Flamengo. Mas hoje ele é o responsável pelo departamento de ex-jogadores do Internacional. E ele tem uma história aqui interessante sobre o Campeonato Brasileiro de 87. Flamengo é o campeão? É lógico, é o campeão da Série A, é o campeão. Como é que tu vai considerar o campeão da Série B e aí ele vai fazer um quadrangular para ganhar um título do principal do campeonato? De jeito nenhum. Aqui nós, colorados, por exemplo, todos que falamos sobre isso é tranquilo, Flamengo campeão. E o que aconteceu de verdade? O Inter não quis jogar aquele triangular que seria, que o Flamengo não ia jogar contra os campeões da Série B. Eu digo que a pessoa mais decente em termos de seriedade assim dentro do futebol, que se pode dar o crédito, era o presidente de então, Gilberto Medeiros, pai do Marcelo Medeiros, atual presidente, porque ele foi solidário ao Flamengo e não quis tirar proveito, já que tinha perdido o campeonato, tinha sido vice-campeão brasileiro, e ele poderia entrar num triangular, porque a CBF estava propondo isso, e ele não aceitou, foi um cara digno, e eu acho que até ir para Libertadores, né? Exatamente, eu acho que o Flamengo, inclusive, deveria relembrar disso aí e dar os créditos a uma pessoa que foi muito séria. E aí, no caso, a gente teve aí o Inter, então, não aceitando, e detalhe, né? Uma Série B que foi decidida na Moeda. Você sabia disso, dessa história? A final da Série B foi para os pênaltis, depois de 11 batidos para cada lado, eles decidiram na Moeda. Do Brasil existem coisas assim que inexplicáveis. Teve um ano que o São Caetano ele poderia ter sido campeão brasileiro da Série A e ele havia sido campeão da Série B um pouco antes. Então, quer dizer, uma mesma equipe poderia ter sido campeã de duas séries. Como tem o Palmeiras, 2 títulos no mesmo ano, agora reconhecido pela CBF. Isso aí é uma coisa absurda. É uma vergonha, Mas aí é tranquilo aqui. O pessoal do futebol que se fala normalmente, ninguém coloca essa história. Isso é uma invenção. Como apareceram aí vários times campeões. E uma decisão de um juiz pernambucano. Essas entidades aí, quando botaram um pouquinho de dinheiro, eles dão um campeonato. Eles começam a reconhecer títulos lá da década de 50, 60, porque se entrar dinheiro, eles dão título para todo mundo. Então aqui, ninguém nunca nem cogitou esporte campeão? Não, todos sabem que o Flamengo Quanto é que você acha que seria aquele time do... não vou nem falar do Flamengo, aquele time do Inter, se pegasse aquele esporte? É que o nível das equipes da Série A, da Série B, principalmente as equipes que disputam o título, existe uma diferença abissal sobre... Era muito melhor? Exatamente. Tanto o Flamengo como... Foi até ridículo. Se o Inter jogasse aquele triangular, aceitasse, você falou que se fosse o Grêmio, teria aceitado, teria entrado. Eu por essa questão de rivalidade nossa. A gente não Você acha que se fosse um outro presidente qualquer, ele tinha votado? Mas tem muitas equipes que tiram proveito de situações como essa. Já perdi o título, então agora eu vou tentar outra ganhar. Exatamente. Foi o que o presidente do Inter não admitiu, e por isso eu valorizo muito. É uma pessoa que já é falecida, mas foi um cara digamos, um cara positivo, um cara que deu a palavra e cumpriu. Isso aí no futebol brasileiro é muito difícil, porque as pessoas, conforme a onda, conforme conseguem tirar proveito de alguma situação, eles preferem ganhar um título, fazer a festa, sem se preocupar com o que foi acordado antes. Olha aí, o vice-campeão de 87, da primeira divisão da Série A, falando claramente que o certo, o justo, o real é o Flamengo campeão e o Inter vice, e deveriam ter jogado a Libertadores. E naquela época, tamanha rivalidade, um gol até que aconteceu, foi 1-0 o jogo, né? Sim, um gol em cima do Tafarel agarrando muito naquela época. Sim. O Flamengo com o Zico, com o Renato, Isso. O Flamengo com o Timaço. Foi 1-1 em Porto Alegre. Mas se tivessem se encarado na Libertadores, poderia ter dado um resultado diferente, porque era um jogo muito parelho, né? Eram 2 timaços. O que eu chamo a atenção é assim, a pergunta que tu me fez. Acha que ganhariam do Guarani, do Sport, mas é lógico, é só tu olhar quando chegar ao final do Campeonato Brasileiro. Olha a diferença que tem do campeão e do vice brasileiro contra o campeão e vice da segunda divisão. É muita diferença de futebol. Então a lógica diz isso aí.
E principalmente como eles queriam um quadrangular ridículo, a final daquele ano, a pseudo final, né, entre Guarani e Sport, foi uma coisa ridícula, né? Sem público, um futebol medíocre, e aí deram um título que é uma discussão idiota até hoje, que se faz, quem foi campeão? Claro que foi o Flamengo.